Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você que, de fato, a fala dos americanos nativos é bem diferente do que o que a gente aprende nas escolas por aí. E, na verdade, o americano ele até complica a nossa vida, suprimindo algumas palavras e falando de uma maneira bem fluida que dificulta se a gente não tiver com o ouvido bem treinado para poder entender tudo que está sendo dito ali, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje uma cena do filme John Wick, tá? Então, essa cena aqui vai trazer um diálogo entre o John Wick, que é o personagem principal do filme, e o atendente lá do hotel onde tudo acontece ali, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês. Obviamente, é uma cena rápida, mas que traz diálogos interessantes, né? Até na maneira do atendente falar, né? Você vê que ele tem um inglês ali bem diferente do inglês cotidiano, ele é um pouco mais pausado e tal, talvez não é a língua mãe dele no filme, tá? Então a gente vai ver aqui a cena, obviamente, no início sem legendas, e depois eu volto com o filme legendado, e aí a gente vai passando passo a passo aqui para que você entenda tudo que está sendo dito. Vamos lá. Room 980. Do enjoy your stay. I have you for 2 nights? Depending on business, it may be more. Of course, sir. So when the old place get a facelift? Around 4 years ago. But I assure you, sir, she really hasn't changed much. Same owner. Same owner. Room 818. And as always, it is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. Então esse foi o trecho do filme aqui, John Wick, que eu trouxe para vocês agora. Obviamente a primeira parte sem legendas, agora a gente vai para a segunda parte dele, que é legendado. Se você gosta desse filme aqui, tá gostando do vídeo também, deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos passar agora, cena por cena, eu vou pausando e explicando para vocês legendado. Room 980. Do enjoy your stay. Bom, aqui o atendente do hotel, né, que se chama Sharon ou Caronte, ele fala o seguinte para a moça aqui: Room 980, Room 980, do enjoy your stay, do enjoy your stay, que traduzindo quer dizer quarto 980, por favor, aproveite a sua estadia. No início da frase ele fala room, que nesse contexto aqui quer dizer quarto, porque a gente está falando de um hotel, tá? Room 980, 980, que quer dizer 980. Perceba que ele pronuncia aqui o número 9, né? Sozinho, 9, e na sequência ele pronuncia o 80, falando 8, 98, ou seja, 980. É uma das maneiras que ele tem de pronunciar números. Ele poderia falar o seguinte: Room 908, com certeza que dá a mesma coisa, quarto 980, porém, a gente sabe que o pessoal tenta facilitar a maneira de falar, então ele fala Room 980, porque também quer dizer a mesma coisa no cotidiano, né? No inglês do dia a dia, quarto 980. E aí ele fala o seguinte: do enjoy your stay, do enjoy your stay, que quer dizer, por favor, aproveite a sua estadia. O do, além de significar fazer, ele pode também ter outros significados. E nesse caso aqui a gente pode entender de duas formas. Aqui ele pode estar enfatizando, né, que o do pode ser utilizado para isso, para enfatizar alguma coisa, ou então para falar de uma maneira mais calorosa, enfim. Aqui nesse caso ele está falando o seguinte: do enjoy your stay, que quer dizer, por favor, ele está sendo mais caloroso na fala dele. Por favor, aproveite a sua estadia. Então é basicamente isso que essa frase quer dizer aqui, tá? Então, cuidado para a gente não confundir o uso do do. Aqui ele não quer dizer fazer e ele também não está sendo utilizado como verbo auxiliar, que também é um outro uso do do, tá? Então vamos ficar atento a isso. Nesses casos aqui em que ele está colocando no início da frase e não é uma pergunta, ele pode ser utilizado para enfatizar ou para, enfim, ser mais caloroso no que ele está falando ali. I have you for 2 nights? E aqui ele já falando com o John Wick, ele fala o seguinte:
I have you for 2 nights. I have you for 2 nights, que quer dizer o seguinte: eu tenho você por 2 noites. Então, se a gente for colocar isso no inglês formal, a gente pode dizer que essa frase ela está incorreta. Por quê? Porque se a gente fosse colocar isso de uma maneira correta, ela teria que ficar da seguinte forma, né? Existem 2 maneiras aqui, basicamente, a gente falar essa frase formalmente correta, né? No começo aqui ela teria que ter o do, como um verbo auxiliar, né, que está indicando que essa frase é uma pergunta. Do I have you for 2 nights? Do I have you for 2 nights? Né? Que também tem o mesmo significado. Eu tenho você por 2 noites, né? Isso quer dizer o seguinte significado, né? Dele vai ficar ali no hotel por 2 noites. Porém, a gente não tem aqui o do falado por ele. Ou ele poderia também falar a seguinte frase: I have you for 2 nights. Right? I have you for 2 nights, right? Que também é uma maneira formalmente correta de você falar, né? Então a gente pode utilizar o do I have you for 2 nights? Do I have you for 2 nights? Ou I have you for 2 nights, right? I have you for 2 nights, right? São maneiras corretas de se pronunciar. Porém, a gente vê aqui que o personagem, né, o atendente do hotel, ele fala simplesmente o seguinte: I have you for 2 nights. I have you for 2 nights. Que não é uma maneira gramaticalmente correta, mas eles falam dessa maneira no dia a dia também. Então é importante que você se atente a isso para que você não cometa nenhuma gafe, nenhum erro na hora de compreender o que é falado no dia a dia cotidiano no inglês, né? Então vamos seguir aqui. Depending on business, it may be more. Aqui o John Wick fala o seguinte: depending on business, it may be more. Depending on business, it may be more. Que quer dizer o seguinte: dependendo do negócio, pode ser mais. Dependendo do negócio, pode ser mais. Esse aqui também é um outro exemplo, né, de que os americanos ali, eles engolem algumas palavras na hora de falar, né? Uma maneira mais correta, vamos dizer assim, de falar essa frase seria isso aqui, ó. Depending on the business. Depending on the business, né? Dependendo do negócio, it may be more. It may be more. Pode ser mais, né? Ele não coloca ali o the, depending on business, ele fala, mas ficaria mais correto se falasse depending on the business. Depending on the business, tá? Então, é mais uma coisa aí pra gente ficar ligado que o inglês falado ele é bem diferente do que a gente aprende na escola. Depending on business, it may be more. Depending on business, it may be more. Ou seja, dependendo do negócio, pode ser mais. Ou seja, pode ser mais de 2 dias, como o concierge ali falou para o John, né? Então vamos lá. Depending on business, it may be more. Of course, sir. E aí ele fala, concordando com o John, o seguinte: of course, sir. Of course, sir. Que quer dizer, claro, senhor, ou com certeza, senhor, né? É apenas uma maneira de concordar com o que o John Wick acabou de falar. So when the old place get a facelift? Aqui o John faz uma pergunta para o concierge que é o seguinte: so when the old place get a facelift? So when the old place get a facelift? Que quer dizer, então, quando o lugar antigo passou por uma reforma. É basicamente isso que ele quer dizer aqui. So, que quer dizer então, when, que quer dizer quando, the old place, o lugar velho, né? Ele está se referindo ao hotel como um lugar antigo. Get, que nesse caso aqui quer dizer passou, tá? Como eu falei, o get tem vários significados e nesse aqui quer dizer passou. So when the old place get, então quando o lugar antigo passou a facelift, por uma reforma. Facelift aqui quer dizer reforma, né? Quer dizer que foi modificado a cara do hotel, vamos dizer assim, né? Então, so when the old place get a facelift. So when the old place get a facelift. Então, quando o lugar antigo passou por uma reforma. E se a gente for olhar aqui também gramaticalmente, essa frase ela não está correta. Por quê? Porque para fazer essa pergunta aqui, obviamente, a gente precisaria do verbo auxiliar, né? Como essa pergunta aqui é no passado, o verbo auxiliar ficaria aqui antes da coisa que está sendo relacionada aqui nessa frase. Então, so when did... A maneira correta seria essa. So when did the old place get a facelift? So when did the old place get a facelift?
porque esse did aqui está servindo como verbo auxiliar que está direcionando a frase para o passado, tá? E dizendo que essa frase aqui é uma pergunta, né? Sem o did aqui, a gente só sabe que ele está fazendo uma pergunta pelo tom de voz que ele utilizou, né? E aqui também não fala o tempo em que essa reforma está sendo feita. Então, quando ele coloca o did aqui, a gente sabe que é no passado, que ele está se referindo a um tempo passado. So when did the old place get a facelift? É a maneira correta, a maneira formal de falar, porém, ele não fala dessa maneira. Ele não coloca ali o verbo auxiliar did. Então aqui é mais uma forma de eu mostrar para vocês aqui que o inglês falado, ele tem suas diferenças do inglês que a gente aprende, né? O inglês escrito, vamos dizer assim, tá? Então vamos seguir aqui. Around 4 years ago. But I assure you, sir, she really hasn't changed much. Aqui ele responde o seguinte, né? Around 5 years ago. Você vê que a maneira dele falar é bem diferente, né? Como se a língua inglesa não fosse a língua nativa dele, né? Então, ele fala around, né? Que a gente falando como os nativos, né? Eles falam around. Around 4 years ago. Around 4 years ago, né? Que quer dizer por volta de 4 anos atrás. Nesse around ali, dá essa ideia de que não é uma coisa exata, né? É mais ou menos, é por volta de 4 years ago. 4 anos atrás. O ago se refere a atrás. Around 4 years ago. Por volta de 4 anos atrás. E aí ele complementa falando o seguinte. But I assure you, sir. But I assure you, sir. Que quer dizer, mas eu garanto a você, senhor. Aqui no começo da frase ele traz o but, que quer dizer mais, porém, contudo, enfim. But I. Aí ele já liga, fica but I. But I. É a maneira mais fluida de se falar essa, né? But I assure, que quer dizer, mas eu garanto, you, but I assure you, mas eu te garanto, sir, senhor, but I assure you, sir, mas eu garanto, senhor, e aí ele segue. Around 4 years ago. But I assure you, sir, she really hasn't changed much. Aí ele fala o seguinte, she really hasn't changed much. She really hasn't changed much. Que quer dizer, ela realmente não mudou muito, né? E aqui ele começa a frase com o she. Mas por que ele está se relacionando ao prédio, né? Ao hotel como she, né? Se, como é uma coisa, deveria ser utilizado it, tá? É assim que a gente aprende, né? Quando é alguma coisa, você utiliza o it. Mas não é o caso aqui, tá? Então, o she, o he, ele pode ser utilizado também para coisas representativas, por exemplo, navios, aviões, carros que têm uma relevância, ou até mesmo prédios que são relevantes, eles acabam colocando ali o pronome he ou she ou you, ao invés de colocar o pronome it, né? E a gente aprende na escola que para utilizar para coisas e animais você utiliza o pronome it, mas nem sempre é assim. Quando é alguma coisa relevante, você pode utilizar outros pronomes, tá? Como she ou he, tá? She really, ela realmente, hasn't, aqui o hasn't é a contração do has com o not, hasn't. Changed é o passado, né, particípio do verbo change, que quer dizer mudar. Much, aqui a gente entende como muito. Então essa frase quer dizer she really hasn't changed much, ou seja, ela realmente não mudou muito. E essa frase aqui está no tempo verbal present perfect, que quer dizer o seguinte, o objetivo desse tempo verbal aqui é que você faça referência a alguma coisa no passado que ainda tenha relevância no presente, quando está sendo dita a frase, que se encaixa perfeitamente nesse caso aqui, que ele está dizendo o seguinte, que o prédio ali, mesmo tendo passado por uma reforma, não mudou muito. Então, não mudou até o presente, tá? She really hasn't changed much. Ou seja, ela realmente não mudou muito. She really hasn't changed much. Same owner. Same owner. E aqui o John Wick pergunta, same owner, que quer dizer o mesmo dono? Same quer dizer mesmo e owner quer dizer dono. E aí o atendente responde, same owner. É isso aí, é o mesmo dono, ou seja, nada mudou, tá?
Same owner. Same owner. Room 818. E aqui ele entrega, né, a chave para o John Wick e fala o seguinte: Room 8018. 8018. Ou seja, quarto 818. Room 8018. Que segue aquele mesmo padrão de maneiras de você falar números em inglês, né? Então ele fala aqui primeiro o 8, que é o 8, e na sequência ele fala 18, 8018, ou seja, 818. Ele poderia falar aqui também 818, 818, porém dá mais trabalho, né? A gente sabe que eles querem facilitar a maneira como se fala o inglês. And as always, it is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. E aqui ele complementa falando o seguinte: And as always, it is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. And as always, it is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. Que traduzindo quer dizer, e como sempre, é um prazer ter você conosco novamente, Sr. Wick. And as always, e como sempre, it is a pleasure. It is a pleasure, ou seja, é um prazer. Having you, ou seja, ter você. It is a pleasure having you. É um prazer ter você. With us, conosco, né? Again. Again quer dizer novamente. And as always, it is a pleasure having you with us again. Ou seja, e como sempre, é um prazer ter você conosco novamente, Mr. Wick, ou seja, Senhor Wick. And as always, it is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. E como aqui o atendente parece não ser nativo no inglês, dá pra gente entender palavra por palavra ali que ele está falando. Mas a gente sabe que se for um nativo inglês falando, a gente não vai conseguir entender tudo da mesma maneira. Então esse foi o vídeo aqui, né, uma cena do filme John Wick, um excelente filme também. Se você não assistiu, recomendo que você assista, porque é um filme realmente muito bom, né? E eu trouxe aqui para vocês esse diálogo simples, mas cheio de aprendizados aí. Se você gostou do vídeo aqui, deixa seu like, comenta aqui o que é que achou ou sugestões para próximos vídeos, músicas, filmes, séries, enfim, eu vou tentar trazer para vocês aqui, tá? Então, agradeço a sua atenção, agradeço também se você se inscreveu no canal e deixou seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.